Eu quero chamar o Carlos Alberto sobre a BR-222, porque essa obra gera muita expectativa entre lideranças empresariais e políticas das regiões do Vale do Curu, da região norte do Ceará e também da região da Ibiapaba, onde nós temos um grande gargalo que é a subida de um trecho da Serra da Ibiapaba, que tem complicações, e sem essa duplicação fica parado o desenvolvimento econômico que depende da infraestrutura rodoviária. Carlos Alberto, volte aqui conosco agora. A assinatura da ordem de serviços para a duplicação do trecho da BR-116 entre Pacajus e Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza, deixa boas expectativas no outro lado do estado. Aqui na região da Ibiapaba, assim como acontece em toda a região norte, comerciantes, lideranças políticas e empresariais torcem para a duplicação da BR-222 entrar para valer na agenda da bancada federal do Ceará, a partir da mobilização que foi deflagrada pelo governador Eumano de Freitas. Hoje, a BR-222 tem obras de duplicação na saída de Fortaleza a caminho do Porto do Pecém, mas os gargalos nos demais trechos da rodovia geram lentidão, custo elevado no transporte de passageiros e cargas e constantes acidentes. Uma das maiores preocupações é, sem dúvida, a subida da Serra da Ibiapaba, um trecho de pouco mais de 10 quilômetros e que muitas vezes tem um trânsito com velocidade abaixo dos 20 quilômetros por hora. As condições atuais da BR-222, seja na região do Vale do Curu, na região norte ou na região da Serra Grande, representam um grande entrave ao desenvolvimento econômico. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, eu gosto de falar sobre boas notícias e quando nós abordamos esse tema, essa mobilização da bancada federal, tivemos uma terça-feira com intensa agenda envolvendo as lideranças políticas do Ceará, os deputados federais e senadores, em uma pauta que se torna prioritária para o Estado. E nessa área da infraestrutura rodoviária, a boa notícia sobre a duplicação da BR-222, pelo menos o primeiro trecho. O dinheiro está entrando no orçamento da União de 2025 e é provável que já tenhamos, a partir do segundo semestre de 2025, os primeiros sinais dessa obra, ou seja, a elaboração do projeto, as licenças ambientais, a assinatura de ordem de serviço, ou seja, Beto Almeida, é provável que tenhamos esse sonho que passa a ser realidade a partir de 2026, ou seja, em 1 ano e meio vamos ter obras na BR-222. Jornalista Beto Almeida, mas além da BR-222, claro, os deputados federais e senadores discutiram outras obras para o estado do Ceará no orçamento da União de 2025. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. Você disse que gosta muito de falar de boas notícias, né? E de fato é muito bom mesmo a gente falar de coisa boa, de investimentos, de projetos estruturantes. E nesse caso aqui específico que nós estamos falando, dessa duplicação da BR-222, nós estamos falando, Zenô, de metade dos 528 milhões de reais que as emendas de bancada trarão para o Ceará no ano de 2025. Ou seja, 264 milhões virão exclusivamente para a duplicação da BR-222. E a pergunta aqui, Luciano, é saber o seguinte: com todo esse dinheiro, qual é o recurso, com esse recurso todo, qual é os quilômetros, qual é o percurso que vai ser possível, por exemplo, fazer o planejamento da duplicação? É uma pergunta que o próprio governador Eumano de Freitas se fez e ele mesmo já fez um cálculo. Ele disse que a proporção é atender aí em torno de 10 milhões de reais, por quilômetro quadrado. Fazendo as contas aí, segundo o Eumano, dá para fazer 26 quilômetros de obras com essa verba da duplicação. Mas o governador Eumano também diz o seguinte, que ele já tem conversas aí abertas e iniciadas com o presidente Lula para que o presidente Lula entre, por meio da União, claro, do governo federal, com a complementação de outros valores que ampliem
esse percurso dessa fase inicial de duplicação da BR-222. Então, assim, metade das emendas fica garantida, das emendas de bancada que eu estou falando, já fica garantida para a duplicação da BR-222. E um outro ponto, Zenor, que é interessante, olha, com as mudanças impostas aí pelo Supremo Tribunal Federal, o total de emendas de bancada, ela acabou ficando reduzida. Então hoje já é um número menor. Ainda assim, de certo modo, tem um fato positivo. Você lembra que em anos anteriores havia muitas divergências, até desentendimentos no meio dos 22 deputados federais para a definição das verbas para a bancada, das emendas de bancada? Dessa vez não houve. Foi bastante consensual. O que significa dizer o seguinte, que o restante dos 264 milhões, já que foi metade, vai só para a BR-222, elas também vão para obras que são necessárias, inclusive para projetos novos, para obras que já estão em andamento, que precisam ser concluídas. É para isso. Falta definir agora a complementação em relação à definição desses valores. Tem um prazo até amanhã para que seja encaminhada para a Comissão Mista de Orçamento quais são essas emendas e os valores dessas demais emendas. Mas a gente já sabe, por exemplo, pelo menos em termos quantitativos, 4 dessas emendas para o restante, Luciano, vai para a área da saúde, atenção terciária do Estado, atenção básica, especialização nos municípios, equipamentos hospitalares, isso é para a saúde. Não tem ainda os valores definidos para cada área dessa, porque a área terciária é uma área que, digamos assim, ela é aquela área mais complexa, não é a área que atende exatamente os municípios. Então vamos ter emendas para a educação, principalmente para o ensino superior, Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal, a Universidade do Vale do Cariri. Nós vamos ter também emenda para o DENOX, vamos ter emenda também para a Codevasp, nós vamos ter emenda, Luciano, inclusive para dar continuidade às obras de conclusão da nova sede da Polícia Rodoviária aqui no estado do Ceará, da Polícia Rodoviária Federal. Enfim, são obras que agora elas precisam ser detalhadas em relação ao quantitativo de valores dentro desse total de 264 milhões que faltam. São 528 milhões de reais em emendas de bancada, da bancada do Ceará. O Beto já citou, o Carlos Alberto também nos trouxe a informação, 264 milhões de reais para a primeira etapa da duplicação da BR-222. Nós estamos tentando um contato aqui com o deputado federal José Ayrton Cirilo, que acompanhou toda essa agenda do governador Elmano de Freitas, que participou da reunião da bancada federal do Ceará em Brasília, para um balanço sobre essas ações a serem desencadeadas com os recursos do orçamento da União de 2025. Eu quero fazer uma referência à região norte, porque nós demos ênfase a essa duplicação da BR-222. Estamos neste momento com o jornal Alerta Geral na FM 91.3 Expresso Grande Sobral. Temos também a nossa FM 97.3 em Santa Quitéria, a FM 91.1 a afiliada à Rede Sunzusat em Guaraciaba do Norte e a FM 94.9 em Tianguá, na região da Serra Grande. São municípios que recebem a cobertura do nosso sinal, do Jornal Alerta Geral, das emissoras do Sistema Ceará Agora de Comunicação, e também áreas Beto Almeida, contempladas, beneficiadas com essa mobilização da bancada federal voltada à duplicação da BR-222 entre Fortaleza, Sobral e Tianguá, porque vai chegar lá, Beto Almeida.